Se você está sentindo dor, sangramento ou um caroço na região anal, provavelmente você está vivendo uma crise de hemorroidas. E hoje nesse vídeo eu vou te dizer de uma forma prática o que fazer, o que não fazer e quando que você deve procurar ajuda durante uma crise. As hemorroidas são os vasos sanguíneos da região anal, é a tubulação que leva o sangue para aquela região e isso todo mundo tem. E por algum motivo, essas hemorroidas elas podem inflamar, podem inchar, sangrar ou até mesmo trombosar. Durante uma crise de hemorroidas, você pode ter dor, pode ter inchaço, sentir um caroço na região, pode ter sangramento vivo, principalmente no momento da evacuação, uma sensação de peso ou até mesmo uma pressão ali no reto. Ela geralmente aparece depois de uma crise de um intestino preso, de constipação, de fazer muita força na hora de ir ao banheiro. Se você tiver também, por outro lado, com diarreia por muito tempo, ficar muito tempo sentado no vaso, durante uma viagem, excesso de álcool ou de comida muito pesada, tudo isso pode ser o gatilho para uma crise. E o que você vai fazer durante essa crise? O principal é cuidar do funcionamento do seu intestino. Na hora de ir ao banheiro, você não pode fazer muita força para evacuar. Você tem que cuidar com essa ingestão de água, tomar bastante água. Você vai pegar o seu peso, multiplicar por 35 e esse vai ser o volume ideal que você deve ingerir de água por dia. Caprichar na sua alimentação, comer bastante fibras, né? Então frutas, verduras, aveia, legumes. O psyllium é uma fibra que pode te ajudar muito durante a crise. O banho de assento com água morna é encostar a região ali por 10 a 15 minutos da água à temperatura do banho. Isso vai ativar a circulação da região, vai fazer relaxar aquela musculatura e pode ser uma grande ferramenta que você tem para aliviar o desconforto durante uma crise. Durante a crise, você pode precisar também de alguns medicamentos, né? Você pode usar algumas pomadas, você encontra em farmácias vários tipos de pomadas, a maioria delas vai ter algum tipo de anestésico local e eles vão funcionar ali por algum curto período. Tem algumas pomadas que elas têm corticoide e você tem que evitar o uso prolongado dessas pomadas sem uma orientação. Você pode precisar também de alguns remédios via oral, né? Então, dipirona, paracetamol, alguns remédios que podem ajudar a aliviar o desconforto, a aliviar a dor. Durante uma crise, você não precisa ficar parado o tempo todo, mas você também não pode fazer uma atividade física muito intensa. Então, faça uma caminhada mais leve, mais para ajudar a melhorar a circulação ali e o funcionamento também do seu intestino. A crise de uma hemorroida ela pode durar de 7 a 10 dias e os sintomas eles vão aliviando, vão passando aos poucos. Se você teve uma trombose, aquele nódulo na região anal, isso pode levar às vezes 30 até 60 dias para sumir completamente. E o que você não deve fazer durante uma crise? Você não deve ficar muito tempo sentado no vaso. O momento da evacuação ele deve durar de 3 a 5 minutos. Então não leva celular na hora de ir ao banheiro para você não se perder no tempo. Isso é muito importante para que você não aumente a pressão ali naquela região. Você não deve usar pomadas por muito tempo seguido, por semanas seguidas, principalmente aquelas que têm corticoide, porque isso vai acabar afinando a pele e causando até uma piora das condições da pele da região. Você deve evitar essas receitas caseiras, né? Então tem gente que coloca alho, limão, vinagre, álcool, pasta de dente, tudo isso pode acabar machucando mais a pele e até piorar a sua crise. Você não deve ignorar sangramento. Nenhum sangramento na região é normal. E depois de passar dessa crise, se você nunca fez o exame de colonoscopia, você deve fazer a colonoscopia para ter uma avaliação completa ali do seu intestino. Você deve evitar o uso contínuo de laxantes. Os laxantes eles podem até te ajudar durante a crise para melhorar o funcionamento do seu intestino, mas você não deve fazer uso contínuo. E se você tiver com problema de constipação, de intestino preso, você tem que depois investigar a causa dessa constipação. E quando que você vai precisar procurar um especialista? Principalmente se você tiver uma dor que não melhora, aquele sangramento que não para, uma nodulação, um caroço muito doloroso na região, e se essas crises também forem constantes, assim, se repetirem frequentemente. O problema de hemorroida ele pode estar associado a outras doenças também, como um abscesso, uma fissura, uma fístula, e é por isso que você tem que procurar atendimento também se tiver algum problema de hemorroidas. Se você está com uma crise hoje, comece com essas orientações e não deixe de procurar atendimento para entender bem o seu caso. Aqui no YouTube eu faço vídeos mais longos, com mais detalhes para explicar para você sobre as doenças da região anal. Se você procura também por conteúdos mais rápidos, me acompanhe no Instagram, no TikTok e até o próximo vídeo.